É o seguinte, a gente vai conversar agora com o Idelbrando Pires, que é assessor de políticas públicas da Caritas Brasil. Nosso assunto com ele é o aumento da fome, também no estado do Piauí, né? Ontem, a ex-ministra Tereza Campelo, numa entrevista, ela falou sobre o fato do Brasil ter voltado ao mapa da fome, de onde saiu em 2014. E a gente teve uma pesquisa recente mostrando que pelo menos 121 milhões de brasileiros vivem em um quadro de insegurança alimentar que atinge diferentes graus. E a Tereza Campelo ainda disse o seguinte, que é um paradoxo, enquanto a gente é um grande produtor de alimentos, o Brasil é um grande produtor de alimentos, e se volta à fome exatamente nesse momento em que aumenta a produção de alimentos. E Delbrando, a situação aqui no Piauí, vocês acompanham? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia quem está nos acompanhando. É um prazer estar com você aqui. Prazer é nosso. Olha, o que nós da Caritas, da Rede Caritas Brasileira, temos acompanhado são esses dados que você acaba de colocar, só que tem aí uma possibilidade, sempre por ser uma rede que está presente, é um organismo da Igreja Católica, que está muito ligado às paróquias, às dioceses, então a gente vai recebendo as informações do que acontece nos municípios, nos bairros. Esse dado último que nós temos de 2020 ainda, que tem base em 2019, do PNAD e IBGE, de 43% da população do Piauí em situação de pobreza, isso não é uma estatística tranquila. Quase metade da população do estado em situação de pobreza e 15% em extrema pobreza, isso é imensamente preocupante. O que você observou da fala da ministra é uma realidade que também nos preocupa. O trabalho da Rede Caritas e de várias redes que trabalham com ações humanitárias, promoção da solidariedade, da fraternidade, promoção da autonomia de grupos e comunidades, nos faz observar que a opção de governos que, em vez de trabalhar políticas públicas de promoção da dignidade humana, prioriza a produção de commodities para exportação e para ficar bem na fita numa tal balança comercial. Essa inversão de prioridades é a principal causa da fome, piorada, evidentemente, pela situação de pandemia. A pandemia não criou a fome. A pandemia saturou, piorou essas situações que já são preocupações antigas na condução do Estado brasileiro. Doutor, eu quero saber do senhor, o último diagnóstico, qual é a dimensão da fome no Brasil, quanto era antes da pandemia e quanto era hoje? E que situação nova é essa? A gente vê muita gente pessoa na rua, a gente vê pessoas que não moravam em suas casas ou de aluguel, estão morando nas ruas. Saber essa dimensão desse nível de pobreza e de fome no Brasil como um todo. Nós tínhamos um avanço com o que nós consideramos hoje um ensaio de cidadania. Nós não podemos dizer que a experiência de distribuição de renda com o Bolsa Família alcançou qualidade de cidadania. Nós temos uma disparidade imensa, uma desigualdade imensa, mas aquele ensaio contribuiu para uma redução significativa. Eu não vou lembrar agora, Efrem, de números exatos desses percentuais, mas o que significou isso para o que nós temos hoje? O crescimento do que era 2014, entre 12 e 13 milhões de desempregados, para entre 15 e 16 agora, isso já diz mais ou menos o que isso pode representar. A gente perdeu aqui, infelizmente, o sinal do Idelbrando, né? Vamos tentar retomar, porque está assim, bem no meio mesmo da nossa entrevista, a gente ainda não conseguiu entender, e essa pergunta que o Efrem fez é muito importante, e vamos aguardar então, né? Já voltou. Se a gente consegue. Desculpa, a gente teve uma interrupção, e Idelbrando, você pode continuar, tá? Então, eu estava dizendo que eu não tenho os números exatos do que o Efrem acabou de pedir, mas basta que a gente observe que quando a gente sai de uma situação de mais ou menos
12 a 13 milhões de desempregados em 2014 para 2021, entre 15 e 16 milhões, isso já diz mais ou menos qual a gravidade desse avanço. Se nós tínhamos mais ou menos 43% da população do Piauí, estou pegando o Piauí, que é o dado que mais observei, em 2019, quase metade da população já em estado de pobreza, com a situação da pandemia, sem dúvida, essa situação se agrava imensamente. E o que é que se observa concretamente? O que significa cidades que haviam superado situações de extrema pobreza visível nas ruas, e agora volta a mendicância às ruas, nas calçadas do comércio, o que significa pessoas aparentemente que não vivem situação de mendicância, mas com toda cerimônia, com muita vergonha, dentro dos mercados, chegar até alguém e pedir contribuições para comprar alimentos. Pessoas aparentemente bem apresentadas, isso já foi registrado também em depoimentos do que nós coletamos na rede. Por exemplo, essa situação que vai fazer com que a Igreja Católica, em 2020, lance no país inteiro a campanha É Tempo de Cuidar, que de lá para cá tem conseguido uma significativa mobilização de doadores e doadoras de alimentos. Por exemplo, só no Piauí, esse ano chega a 46 toneladas de alimentos, mas é sempre bom, sempre necessário lembrar que isso é um paliativo necessário, não é a solução do problema. Precisamos, com toda a urgência, repensar o país em termos de política pública, de garantia do Estado para com a população. E assim, essas pessoas, há uma mudança de perfil dessas pessoas que hoje estão nas ruas, que estão vivendo essa situação de insegurança alimentar? Existe uma mudança de perfil. Quando a gente escuta o depoimento das paróquias, e aí as equipes paroquiais, os padres comunicam, olha, não é mais só a periferia que está pedindo alimento. Nos bairros e nas situações mais próximas dos centros da cidade, o desemprego está gerando situações gritantes. Como eu falei, um exemplo que chegou é de uma pessoa aparentemente bem apresentada, que está no mercado e com toda vergonha, é claro, chega para outras pessoas para pedir, olha, eu comprei algo aqui, mas eu preciso de mais isso e não tenho. Pode ajudar? Isso já é fato em supermercados, em mercados. E o outro elemento, que já era previsível, é o retorno da mendicância às ruas. Tem uma outra situação que precisa ser observada. Na zona rural, não é porque existe a produção que a situação é tranquila, porque o que se produz precisa trocar por outros produtos, precisa vender. A venda do produto da agricultura familiar foi comprometida também na pandemia. E, portanto, consequentemente, a família rural vai ter dificuldade, está tendo dificuldade de aquisição de outros produtos. Cresceu muito, não é só a igreja que está fazendo campanha de arrecadação de alimentos, muitas organizações estão fazendo por perceber essa realidade que vai se avolumando a cada dia. Entendi. Como você falou, Ildebrando, e estudos já adiantam isso, né? Esse novo público, a gente vê, por exemplo, situações de absoluta crise humanitária em São Paulo, por exemplo, mas a gente tem também em menor escala nas cidades do Nordeste, em Teresina também, com esse aumento do número de pessoas pedindo, e em locais onde se vende alimentação. Você tem razão, quando você falou, eu fiquei aqui lembrando que tem isso mesmo, é muito comum, você encontra no supermercado, as pessoas estão, e já é uma convenção, inclusive, dentro do mercado, você compra algo e entrega para aquela pessoa. Tem muitas pessoas que andam hoje com itens da cesta básica dentro do carro, e aí a cada semáforo, quando encontram, elas doam esses alimentos. Mas não há uma política pública, há essa iniciativa da sociedade civil, de uma forma individualizada ou em forma de campanhas, né, como faz a igreja, como faz em outros lugares. Mas a gente não vê um estímulo, não vê isso como uma prioridade em termos de governo. E, ao contrário, eu queria fazer aqui uma analogia a uma situação que vem chamando muita atenção nas redes sociais, que são as críticas feitas ao trabalho do padre Júlio Lancelotti, que é alguém que vive a vida
para ajudar as pessoas, a população de rua. E nessa semana, que está acabando, houve uma polêmica grande porque a deputada federal Janaína Pascoal criticou o trabalho do Padre Júlio. Quer dizer, então, quando você tem uma iniciativa da sociedade civil ou de campanhas, ela não tem o apoio da facção que é hoje, que está no poder no Brasil, né? Sem dúvida. Nós continuamos fazendo o que tem que ser feito no que é da responsabilidade de toda e qualquer organização, instituição, a sociedade civil, num momento como esse. Mas sempre dizendo que é um paliativo necessário. É preciso encarar as situações cruciais da vida da população brasileira. E, nesse sentido, lembrar constantemente que o Estado tem a primeira responsabilidade e a principal responsabilidade de garantir bem-estar social ao... Tá certo. Não, agora realmente a gente perdeu o Idelbrando. Eu agradeço. De qualquer maneira, problemas na internet acontecem muito aqui, né? E a gente lamenta. Mas, de qualquer maneira, deu para entender aqui a nossa conversa. Eu agradeço aí. Obrigada ao Idelbrando da Caritas.